Vanderlei Luxemburgo foi anunciado como novo técnico do Corinthians após a saída conturbada do Cuca, sem falar no do Vitor Pereira. E eu confesso que no momento que eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo, o nome do Luxa ainda não tinha sido anunciado. E os nomes do Mano Menezes e do Tite também estavam em pauta. Por isso eu já vou aproveitar que pesquisei e vou trazer para você qual desses 3 nomes levantou mais taças pelo Corinthians. Então já te peço, se você já conhece esse canal, deixa o like aí por favor. E se você ainda não conhece, caiu aqui de paraquedas, se inscreva aí no nosso canal e ative esse sino das notificações. Então vamos embora pro vídeo. E a proposta aqui é bem simples, destacar os títulos desses 3 nomes com a camisa do Timão. E eu vou começar, óbvio, pelo professor Vanderlei Luxemburgo, que já começou os trabalhos por lá. Ele que é carioca de 70 anos e o último trabalho foi no Cruzeiro em 2021. Se destacou pelo Bragantino no Paulistão de 1990, ele conseguiu ser campeão com um time totalmente desconhecido. E depois rodou aí nos anos 90 pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelo Santos e foi parar no Corinthians em 1998 com um projeto bem ousado. Ele que já tinha sido multicampeão pelo Palmeiras. E no primeiro ano de trabalho, o Luxa já foi campeão brasileiro. O time ficou em primeiro lugar na fase de classificações, com 46 pontos contra 45 do Palmeiras. Naquela época, o brasileiro não era disputado em pontos corridos. Ficou no G8, foi para a próxima fase, que era as quartas de final. Passou pelo Grêmio em 3 jogos, era outro regulamento que nem existe mais. Isso aconteceu também com o Santos na semifinal, quando o time venceu, passou pelo Santos em 3 jogos. E na final com o Cruzeiro também em 3 jogos. No primeiro foi 2-2 no Mineirão, no segundo 1-1 no Morumbi. Naquela época não tinha Neoquímica Arena. E a final foi 2-0, gol até do Diney. Luxemburgo ficou revezando entre o Corinthians e a seleção brasileira. No lugar dele, Oswaldo de Oliveira foi campeão brasileiro em 99, paulista também desse ano e até Mundial de Clubes em 2000. O Luxa não estava, mas aí ele voltou para assumir de vez em 2001 e foi campeão paulista. Assumiu o time na 4ª rodada, o time estava muito mal, começou muito mal o campeonato, daí o time cresceu de rendimento e ficou entre os 4 melhores. Foi jogar contra o Santos na semifinal e bateu o Santos com gol da classificação do Ricardinho aos 48 do segundo tempo. Aquele jogo foi histórico e é um dos jogos mais lembrados pelos corintianos. E aí na final bateu o Botafogo de Ribeirão Preto, 3-0 em Ribeirão e, se não me engano, foi 0-0 no Morumbi. Esses foram os títulos do Luxemburgo, atual treinador do Corinthians. Daí agora eu vou falar do Tite, para esse vídeo não ficar muito curto. E óbvio que esse nome aqui é o mais pesado de todos, porque ele conquistou os títulos mais importantes do Corinthians. Ele que é gaúcho, de Caxias do Sul, que eu conheço muito bem, de 61 anos, comandou a nossa seleção por 6 anos, disputou 2 Copas do Mundo aí. E óbvio que não deixou muita saudade. A primeira passagem dele pelo Corinthians foi em 2004 e saiu em 2005, quase ninguém lembra. Então ele voltou para o clube lá em 2010, depois do Mano. Mas aí logo de cara ele foi eliminado da Libertadores. Caiu em 2011 na pré-Libertadores para o Tolima. Foi o primeiro time brasileiro a pagar esse mico. Ele continuou, a diretoria bancou e aí, meu amigo, tá aí pra frente a sua história. Ele foi campeão brasileiro em 2011. O título veio só na última rodada, depois do empate com o Palmeiras em 0-0. Ao todo foi 71 pontos contra 69 do Vasco, que empatou com o Flamengo. Os destaques desse time aqui tinham o Alessandro, o Fábio Santos, o Chicão, o Ralf, o Paulinho e entre outros cabeçudos aí. Lembrando que o Roberto Carlos e o Ronaldo pularam fora do barco já na queda pro Tolima. Com o título brasileiro, ele ganhou mais força e comandou o time em 2012. Não foi campeão brasileiro. Em compensação, disputou a Libertadores, ficou em primeiro lugar no grupo 6, que tinha o Cruz Azul, Nacional do Paraguai e Deportivo Táchira da Venezuela. Enfrentou o Emelec nas 8ª de final e passou por cima. E também venceu o Vasco nas 4ª de final naquele jogo histórico, com aquela defesa do Cássio e também com aquele gol do Paulinho de cabeça. Daí na semifinal, outro jogo inesquecível contra o Santos, que tinha sido campeão da edição anterior e tinha o Neymar e o Ganso voando. E na final, Boca Juniors, destaque do Romarinho no primeiro jogo, que marcou aquele gol lá na Bombonera e levou o empate para o Pacaembu, e o Emerson Sheik marcou os 2 gols do título. Daí então ele foi com força total para o Mundial de Clubes no Japão, venceu o Al-Ahly na semifinal com gol do Guerreiro e também venceu a final o Chelsea também com gol do Guerreiro. E esse título do Corinthians foi o último título de um clube sul-americano de Mundial de Clubes. E aquele time era muito forte. Tite permaneceu e ainda foi campeão paulista no ano seguinte. Na fase de classificação, o time perdeu apenas 2 jogos, dentre 19. E venceu 9, mas empatou 8. Isso foi uma marca assim meio que negativa na história do Tite, comandando o Corinthians. Ou o time vencia de 1-0 ou empatava muitos jogos.
Nas quartas de final passou pela Ponte Preta em jogo único, venceu também o São Paulo nos pênaltis em jogo único na semifinal e foi jogar a final e venceu o Santos. Venceu por 2-1 no primeiro jogo e depois empatou 1-1. Esse time foi praticamente o time do ano anterior, o time multicampeão. E para carimbar ainda, ele ainda foi campeão da Recopa Sul-Americana em 2013. Venceu o São Paulo, venceu os dois jogos, 2-1 e 2-0. Tite então caiu, mas voltou em 2015. Na esperança de comandar a seleção, o convite não veio, então a diretoria do Corinthians agiu, não perdeu tempo e chamou ele de volta. E aí, meu amigo, foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro com 81 pontos contra 69 do Atlético Mineiro. Tipo assim, esse título é aqueles incontestáveis. Não tem nem como falar que foi roubo, CBF, não sei o que e tal. Dos 38 jogos, o time venceu 24. E óbvio que teve muitos empates, foi 9. Até acho que é um número razoável. E 5 derrotas. Óbvio que aqui a marca foi vencer os jogos mais decisivos. Entre eles um jogo que venceu o Grêmio na Arena, que disputou o título ponto a ponto, e venceu também o Atlético Mineiro. E alguns jogadores destaques desse ano foi o Elias, o Fagner, o Jadson, o Renato Augusto, que foi o melhor daquele Brasileirão, e até o Wagner Love, importantíssimo. Aí finalmente o Tite recebeu o convite e foi assumir a seleção brasileira no lugar do Dunga. E antes de ir pro Mano, já vou te fazer um convite aqui super especial. A loja de produtos digitais agora se chama Loja PFC. E agora, além dos produtos digitais, tem também os produtos físicos, aquele que você pode tocar e receber aí na sua casa, inclusive. Em parceria aí com uma grande empresa, agora a gente entrou como afiliado ou associado. E dentre alguns produtos aí, eu trago esse Atlas, esse livro, o Atlas sobre camisas de seleções de futebol. Esse livro também aqui para entender o futebol, para quem tem pressa. Tem artigos decorativos como esse aí do Flamengo também. Tem pebolim, jogo de botão, enfim, todo dia eu vou atualizar produtos novos. E além disso, se você comprar algum produto desse aí, você vai estar fortalecendo o projeto do Planeta Futebol Clube. E óbvio que os produtos digitais continuam, como cursos e mentorias. Então, te faço o convite, clica nesse link aí só para você dar uma olhadinha. Tenho certeza que você não vai se arrepender e vai se empolgar também. Agora então vamos para o Mano Menezes, gaúcho, também gaúcho assim como o Tite, 60 anos de idade, se destacou pelo 15 de novembro. Se eu não me engano, esse time nem existe mais. Foi numa edição aí da Copa do Brasil de 2003 ou 2004 que ele chegou na semifinal. Quase por pouco não chegou na final. E aí no ano seguinte o Grêmio contratou e ele foi campeão brasileiro. Ele resgatou a honra do Grêmio. No ano seguinte, aliás, ele foi campeão da Série B em 2006. E aí em 2007 ele levou o Grêmio até a final da Libertadores. Perdeu pro Boca. E então assinou com o Corinthians em 2008 com a missão de resgatar o Corinthians, assim como fez com o Grêmio, tirar o Corinthians da Série B. Foi exatamente isso que ele conseguiu. Foi campeão com 85 pontos contra 68 do Santo André. O time passeou. O destaque aqui entre o Dentinho, o André Santos, entre outros aí. Ao todo foram 38 jogos, 25 vitórias, 10 empates e apenas 3 derrotas. Foi praticamente um torneio amistoso. Ele permaneceu e foi campeão paulista de 2009, contando com a presença do Ronaldo e do Roberto Carlos. Aí fica fácil, né, mano? Não tão fácil assim, mas o time na fase de classificações passou ileso, sem derrotas, mas com muitos empates. Na semifinal bateu São Paulo nos 2 jogos com show do Ronaldo e venceu a final o Santos 3-1 na Vila com show do Ronaldo, aquele golaço de cobertura, e depois 1-1 no Pacaembu. E além do Ronaldo e do Roberto Carlos, o time ainda tinha o Elias, o Alessandro, o Chicão, o Douglas, figurinhas carimbadas aí, entre outros jogadores. E ainda naquele ano, Mano conseguiu levantar a taça de campeão da Copa do Brasil. O time, depois de passar naquelas primeiras fases ali, passou pelo Atlético Paranaense nas oitavas, pelo Fluminense nas quartas de final, pelo Vasco na semifinal com 2 empates, ainda valia o critério de gol marcado fora, e a final contra o Internacional 2-0 no Pacaembu, com mais show do Ronaldo, e 2-2 no Beira-Rio, dessa vez com show do D'Alessandro. Brincadeiras à parte. Então espero que você tenha gostado desse vídeo aí, boa sorte pro professor Luxemburgo, que pra mim foi o maior treinador brasileiro que eu vi, e que faça um bom trabalho no Corinthians, que pelo menos bate de frente aí com o Palmeiras. Já te faço outro convite, clica nesse link aqui ó, pra você acessar o nosso Instagram. Todos esses links que eu falei aqui nesse vídeo também vai estar na descrição, e se eu lembrar também vai estar fixado nos comentários. Agora deixa aí também nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo, qual desses 3 você se identifica mais, se você é corintiano, Mano Menezes, Luxemburgo ou Tite, e sua opinião sobre o convite que o Corinthians fez ao Luxemburgo, já que ele estava lá já meio que aposentado. Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.